O Diabolô é um dos brinquedos mais antigos do mundo, com uma história que remonta a mais de 2000 anos. Esse brinquedo de malabarismo, composto por um carretel que gira sobre uma corda esticada entre duas varetas, tem origens na China antiga e foi aprimorado ao longo dos séculos, tornando-se popular em diversas culturas ao redor do mundo. Os primeiros registros do Diabolô vêm da dinastia Han, 206 a.C. e 220 d.C., onde ele era conhecido como Kongzu. Esse brinquedo consistia em um carretel de bambu oco, com aberturas que produziam um som característico ao girar rapidamente na corda. Esse som não era apenas um efeito colateral do movimento, mas também desempenhava um papel simbólico, pois acreditava-se que afastava espíritos malignos e trazia boa sorte. Inicialmente, o Kongzu não era apenas um passatempo, mas também fazia parte de rituais e festivais chineses. Durante celebrações tradicionais, como o Ano Novo Chinês, era comum ver apresentações de Kongzu em praças e templos, onde jogadores habilidosos demonstravam manobras impressionantes para entreter o público. Além disso, registros históricos indicam que o Diabolô era usado para treinar coordenação e destreza, sendo praticado por artistas e até mesmo por membros da realeza chinesa. Com o passar do tempo, o Kongzu tornou-se um brinquedo popular entre crianças e adultos na China. Seu design evoluiu, com diferentes tamanhos e materiais sendo utilizados para torná-lo mais resistente e versátil. A tradição do Kongzu se manteve viva através das gerações, e até hoje ele é amplamente praticado na China, especialmente em praças públicas, onde grupos de jogadores se reúnem para demonstrar suas habilidades. No entanto, a influência do Kongzu não ficou restrita à China. A partir do século XVII, exploradores europeus e missionários jesuítas trouxeram o brinquedo para a Europa, onde despertou curiosidade e rapidamente se tornou popular entre a nobreza francesa e inglesa. Ele foi descrito como um brinquedo exótico, exigindo habilidade e concentração, o que o diferenciava de outros passatempos da época. Foi no início do século XX que o brinquedo passou a ser chamado de O Diabolô, nome dado pelo engenheiro francês Gustave Philippart. Ele aprimorou o design original, substituindo os materiais tradicionais por versões mais duráveis feitas de borracha e metal, tornando o brinquedo mais acessível e fácil de manusear. A palavra O Diabolô tem origem no grego O Diabalém, que significa o jogar de um lado para o outro, refletindo o movimento contínuo do carretel sobre a corda. Hoje, o Diabolô continua sendo praticado em todo o mundo, tanto como um brinquedo recreativo quanto como parte de performances de malabarismo e circo. Sua longa história e evolução mostram como ele transcendeu gerações e culturas, mantendo-se um símbolo de habilidade, coordenação e entretenimento. Durante o século XVII, missionários e exploradores trouxeram o Diabolô da China para a Europa, onde rapidamente despertou o interesse da aristocracia. Inicialmente, ele era visto como um objeto exótico e intrigante, utilizado principalmente como passatempo em salões nobres da França e da Inglaterra. No entanto, foi apenas no século XIX que o brinquedo se tornou realmente popular, expandindo-se para um público mais amplo e sendo comercializado em maior escala. O nome O Diabolô foi criado pelo engenheiro francês Gustave Philippart, no início do século XX. Observando o brinquedo, ele percebeu que poderia aprimorar seu design, tornando-o mais moderno e funcional. Ele substituiu os materiais tradicionais, como bambu e madeira, por versões mais duráveis feitas de borracha e metal, permitindo um giro mais rápido e suave. Essas melhorias facilitaram o manuseio do brinquedo, tornando-o mais acessível para iniciantes e permitindo que jogadores experientes realizassem manobras mais complexas. A palavra O Diabolô tem origem no grego O Diabalém, que significa o jogar de um lado para o outro, uma referência direta ao movimento do carretel na corda. Esse nome não apenas descrevia de forma precisa o funcionamento do brinquedo, mas também ajudou a diferenciá-lo de outras variações e adaptações existentes na época. Com o aprimoramento do design, o Diabolô ganhou ainda mais popularidade ao longo do século XX, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde foi amplamente comercializado como um brinquedo de habilidade e coordenação. Sua presença cresceu também no mundo do circo e do malabarismo, sendo incorporado a performances artísticas e espetáculos de rua.
Hoje, o Diabolô continua a evoluir, com novos materiais como fibra de carbono e plásticos resistentes, além de versões com rolamentos de esferas que permitem um tempo de giro ainda maior. Ele é praticado tanto como uma forma de entretenimento recreativo quanto como uma modalidade de performance profissional, sendo utilizado em campeonatos internacionais e apresentações circenses ao redor do mundo. O que começou como um simples brinquedo na China antiga se transformou em um instrumento de habilidade e arte, mantendo-se relevante através dos séculos e continuando a encantar pessoas de todas as idades e culturas. Na década de 1920, o Diabolô se tornou uma febre na Inglaterra e nos Estados Unidos, sendo amplamente comercializado como um brinquedo que desafiava a habilidade e destreza dos jogadores. Com sua crescente popularidade, o Diabolô passou a ser fabricado em larga escala, atingindo tanto crianças quanto adultos que buscavam novas formas de entretenimento. Durante o século XX, o brinquedo passou por diversas inovações tecnológicas. O uso de materiais mais leves e resistentes, como plástico e alumínio, substituiu os modelos antigos de madeira e metal, tornando o Diabolô mais durável e permitindo movimentos mais fluidos. Além disso, a introdução de rolamentos de esferas possibilitou que o carretel girasse por mais tempo sem perder velocidade, permitindo a execução de truques mais complexos e acrobacias impressionantes. Com o crescimento do interesse pelo malabarismo e pelas artes circenses, o Diabolô deixou de ser apenas um brinquedo e foi incorporado ao mundo das performances profissionais. Artistas de rua, circos e espetáculos de variedades passaram a utilizar o Diabolô em suas apresentações, encantando o público com sua combinação de técnica, velocidade e criatividade. O brinquedo se tornou uma ferramenta de expressão artística, sendo utilizado não apenas para truques tradicionais, mas também para performances inovadoras que misturam dança, teatro e música. Atualmente, o Diabolô continua sendo um dos favoritos entre os entusiastas do malabarismo e da cultura circense. Existem campeonatos mundiais dedicados exclusivamente ao Diabolô, nos quais competidores de diversos países demonstram sua habilidade em diferentes categorias e estilos. Além disso, as redes sociais e plataformas de vídeo ajudaram a disseminar novas técnicas e truques, permitindo que jogadores ao redor do mundo compartilhem seu conhecimento e criatividade. O que começou como um simples brinquedo há mais de 2000 anos na China evoluiu para um instrumento de arte, habilidade e espetáculo. Seja como uma forma de entretenimento recreativo ou como parte de uma performance profissional, o Diabolô continua a desafiar e encantar gerações, provando que sua história está longe de chegar ao fim. O Diabolô é um brinquedo que transcendeu gerações e culturas, evoluindo de um artefato ritualístico chinês para um ícone do entretenimento e da habilidade manual. Seja como passatempo, esporte ou arte, ele continua a desafiar e encantar pessoas de todas as idades ao redor do mundo.